E agora, como está o mercado brasileiro nessa primeira hora de abertura, nessa sexta-feira? As informações chegam com a repórter Fernanda Câmara. Fernanda, bom dia mais uma vez. Já podemos dizer que o anúncio de suspensão do frango brasileiro na China está impactando nas ações das frigoríficas? De uma certa maneira, sim, viu, Marcelo? Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo. O ambiente também continua desafiador, mesmo com o recorde de Ibovespa. Então, a gente vai falar sobre a abertura de mercado, sobre o recorde do Ibovespa com esse ambiente desafiador e com essa notícia também da suspensão, né, por parte da China para compra de carne de frango por 60 dias. Eu estou aqui com Kaique Fonseca, que é head de produtos da A7 Capital. Começar então com isso, né, que é a notícia que está movimentando o mercado financeiro e não só isso, né, está movimentando tudo. A China suspendeu então a compra de carne de frango do Brasil por 60 dias e eu queria saber como que o mercado abriu com essa notícia. Muito bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. É uma notícia ruim, né? A gente está falando de uma questão sanitária, né? Que é a questão da gripe aviária. Foi confirmado o caso e, como você comentou, a gente tem a China, que é o principal importador desse produto, que é sim um produto super relevante para a balança comercial brasileira, né? Tendo essa não negociação durante 60 dias. Então, isso vem sim impactando o mercado, mas acho que vale lembrar que é uma questão muito microeconômica, né? Então, a gente está falando que duas das principais empresas do mundo são brasileiras, JBS e BRF, nesse segmento, e que sim, quando a gente olha para a Bolsa, como é que elas abriram hoje, a gente vê uma queda relevante, né? Então a gente está falando de quase 3% em JBS e BRF caindo 5%, né? Quase 5%. Vale comentar que a BRF já estava caindo desde ontem no aftermarket em Nova York, né? Com a questão do anúncio da fusão com o Marfrig. A gente até acredita que o resultado das empresas vieram positivos, mas né, a gente tem ali Marfrig subindo bastante e BRF caindo, que é essa leitura do mercado dada a notícia da fusão. Mas, sobre a crise aviária, vem se impactando e a gente consegue perceber isso muito olhando JBS e BRF hoje na Bolsa. E dólar? Sobre o dólar, ele vem no movimento de alta nessa semana, né? Ele chegou a bater 5,60, a gente já está vendo o dólar na casa dos 5,70 por reais, né? E claro, hoje estamos falando de 0,5% de alta. Como comentei, é um produto relevante na cadeia produtiva de exportação do Brasil, né? Então sim, isso pode sim impactar e a gente percebe que há o contágio, mas vale lembrar que, de novo, é um movimento que vem acontecendo desde quarta-feira. E essa notícia tem impacto para o investidor também? Para o investidor que está posicionado nesses ativos, né, de novo, uma questão muito microeconômica, a gente entende que sim, tem impacto, né, as ações estão caindo, o investidor que está comprado está perdendo dinheiro hoje, mas que as companhias estão bem robustas, né, são companhias globais, não dependem só de China para gerar receita, né, o mercado local é muito importante, o mercado de Europa, que houve sim algum nível de restrição, também é um mercado importante, mas a gente acredita que as empresas são bem robustas, com capacidade financeira bastante aguenta bastante desaforo, né? Então esses 60 dias, de novo, é muito ruim, mas que as companhias vão passar por essa de forma razoável. Dá para a gente já falar de rumos que o mercado financeiro pode tomar devido a essa notícia ou ainda é cedo? Tem que ver o desenrolar e o caminhar mesmo aí dos próximos passos. A gente tem que entender qual o nível dessa crise, né? A gente está falando de um caso confirmado e hoje, nessa cadeia comercial global, as coisas acontecem de forma muito rápida, né? Então, o pessoal já se protegendo com relação a essa crise sanitária que a gente está vendo. Temos que entender qual o tamanho dessa crise, né? Por enquanto, acho que é cedo, né? O resultado, de fato, a gente vê nas ações dessas duas principais companhias. E aí a gente começou aqui, né, falando sobre um ambiente desafiador, mesmo com recorde da Bolsa. O que a gente pode falar sobre isso, então? O Ibovespa vem performando super bem esse ano, né? Essa semana a gente viu que ele conseguiu aproveitar a parte da alta que a gente viu nos mercados globais com relação à descompressão de risco, né, nas negociações entre Estados Unidos e China. Então, ele conseguiu acompanhar, bateu, né, atingiu 139 mil pontos. E agora a gente tem um movimento, né, dúbio, assim. De um lado, o Ibovespa ainda resiliente, né, apresentando boa performance, com bons preços em termos de ativos, né? Então, para a gente, aqui na SET, a gente acredita que sim, o Ibovespa está barato, né, que o investidor deveria fazer posição, mas, por outro lado, né, a gente tem uma série
de coisas ali que seguram um pouco o investidor, né? A gente está falando de fiscal, a gente está falando de juros muito altos, a gente, né, agora questões microeconômicas, como balanço, como essa questão sanitária que a gente está vendo em duas das principais empresas brasileiras. Então, é nesse ambiente de incerteza que o investidor tem que tomar cuidado ao fazer alocações. Kaique, a gente estava conversando, né, para a gente listar aqui tudo que saiu de muito importante sobre a abertura de mercado de hoje. Ontem tivemos alguns resultados importantes, né? Quais são eles? Comenta um pouquinho para a gente, por gentileza. A gente teve algumas empresas importantes divulgando balanço, então duas delas a gente já comentou, né, que é a questão da BRF e da Marfrig, que anunciaram a fusão. Foram resultados bons, na nossa opinião, as companhias estão talvez no melhor, principalmente a BRF está no melhor, até hoje, né, no melhor patamar financeiro possível, a companhia é bastante redonda, mas teve o anúncio da fusão. Quando a gente fala de bancos, né, o Banco do Brasil divulgou também depois do fechamento de mercado o resultado, e esse foi bem aquém do esperado, né? Uma queda de 20% no lucro líquido frente ao primeiro tri do ano passado. Quando a gente fala de expectativa, queda de 18% do lucro líquido frente à expectativa, né? Então, girava na casa dos 9 bilhões de lucro líquido, e o resultado veio na casa de 7,3. Então, assim, um resultado bastante ruim, com inadimplência aumentando. Então, acho que, bom, o resultado é hoje, o mercado abriu, o Banco do Brasil caindo 12%, 13%. E outra empresa importante que também anunciou, né, teve divulgação de resultados, a Cyrela, também com um lucro líquido menor do que o esperado. Cyrela, que é a queridinha do mercado no segmento de corporação imobiliária, né, mas que teve quebra ali com relação às expectativas, então também sofrendo um pouco no dia de hoje. Tá certo, muito obrigada por todas as suas informações. Marcelo, eu conversei aqui com Kaique Fonseca, que é Head de Produtos da A7 Capital. Eu volto com você. Obrigado pelas informações, Fernanda, aqui direto de São Paulo.